911, what is your emergency? Hello? Fucking hurry up, man. My girlfriend's fucking in the bathroom. She get a breath like a... Esse caso aqui é muito chocante pela forma extremamente brutal que o corpo dessa mulher foi encontrado. Os policiais de início não sabiam ali entender o que tinha acontecido, mas aos poucos as verdades apareceram. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho de notificações e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui. Bora pro vídeo! Maria Lisette Nemeth nasceu em 24 de abril de 1984, no Peru, e mais tarde se mudou para os Estados Unidos com sua família. Sua família e amigos frequentemente a chamavam pelo nome do meio, Lisette, e a descreviam como linda por fora e por dentro. Ela amava fotografias, capturando momentos seus e de seus entes queridos, sempre que tinha oportunidade. Além disso, ela também gostava de fazer trilhas, gostava de arquitetura histórica e atividades ao ar livre. Em 2006, aos 22 anos, Maria se casou, mas seu casamento só durou 8 anos e ela pediu o divórcio. Em 2014, ela estava com 30 anos e tinha acabado de se divorciar. Com isso, ela hesitava em namorar novamente, após um relacionamento que infelizmente não deu certo. Por um tempo, ela gostou de ser solteira. Ela gostava muito de ir em boates e bares com seus amigos e aproveitar ao máximo sua recém-descoberta liberdade. Em uma dessas noites que ela saiu com os amigos, conheceu seu futuro namorado, Fidel Lopes, um imigrante cubano. Fidel Lopes nasceu em 18 de março de 1991. Na década de 90, Cuba enfrentava algumas dificuldades econômicas. O país ali estava passando por muitas dificuldades e o Fidel estava com apenas 16 anos quando sua família decidiu emigrar para os Estados Unidos, em busca ali de uma vida melhor. Mas, ao contrário de Maria, que teve uma criação estável e pacífica, Fidel era conhecido por ser um encrenqueiro. Ele ouvia música alta, não respeitava os vizinhos, dirigia de forma imprudente e tinha uma personalidade rebelde. Seus pais trabalhavam em um Walmart e ele tinha um irmão gêmeo. Fidel também já havia sido casado e tinha 2 filhos de um relacionamento anterior. Esse ponto em comum, ambos desejando um novo começo, ajudou os dois a se aproximarem. Embora Maria tivesse 31 anos e Fidel 24, a diferença de idade não os impediu de se apaixonarem profundamente. Quando o relacionamento deles ficou sério, Fidel chegou a sugerir que Maria fosse morar com ele e com sua ex-mulher e os filhos. Ela aceitou e acabou se dando bem com a ex-mulher dele, e as duas se tornaram amigas. Maria se sentia muito segura e feliz no relacionamento. Então, ela e Fidel decidiram se mudar para a cidade de Sunrise, na Flórida, e começaram uma nova vida juntos. Nesse momento, ela tinha um ótimo emprego como gerente de locações em um complexo de apartamentos. Ela estava muito feliz porque tudo na sua vida estava dando certo. Um ótimo emprego, um relacionamento estável, estava em uma casa nova com o seu namorado e tudo parecia perfeitamente bem. Fidel e Maria tinham se mudado recentemente para um novo apartamento. O relacionamento deles parecia forte e eles estavam animados para começar um novo capítulo. No sábado, 19 de setembro de 2015, Fidel terminou seu turno como mecânico em um posto de gasolina e foi para casa. Os dois almoçaram juntos e depois foram de carro até a casa da mãe dele, em Miami. Segundo a mãe de Fidel, eles pareciam felizes, rindo e curtindo a companhia um do outro. Mais tarde naquela noite, eles pararam em um mercado e compraram tequila. De volta ao apartamento, como ainda não tinham comprado móveis, usaram algumas caixas de papelão como mesas improvisadas. Ouviram música no celular enquanto bebiam tequila e tudo parecia bem. Eles estavam aproveitando a noite juntos. 911, what is your emergency? Hello? Fucking hurry up,
my girlfriend's fucking in the bathroom. She gonna breathe for it. I'm like, oh my God, she's gonna die, man. Come on. Come here, man, please. Às 13h39 da madrugada de domingo, uma ligação frenética foi feita para a emergência. O homem do outro lado da linha era Fidel, e ele disse que sua namorada não conseguia respirar. Ele contou na ligação que ela havia bebido, e enquanto ele saiu para fumar, algo terrível deveria ter acontecido. Disse que a encontrou quase morrendo no banheiro ao retornar. Suas palavras eram difíceis de entender devido ao pânico, e antes de encerrar a ligação, ele não deu um endereço, mas a central de atendimento conseguiu rastrear sua ligação. Um pouco depois, a polícia estava no condomínio deles. O que encontraram lá dentro parecia ter saído de um filme de terror. Fidel, fortemente embriagado, estava ajoelhado ao lado do corpo nu e sem vida de sua namorada, sacudindo-a e implorando por ajuda. Mas, mesmo à primeira vista, a cena não condizia com sua história. O banheiro estava encharcado de sangue. Sangue respingado nas paredes do corredor acumulava-se dentro de um dos armários e manchava o chão do apartamento. A cena era caótica. Havia grandes pedaços de carne humana dentro do armário, buracos profundos nas paredes, gavetas da cômoda foram arrancadas e a porta de correr de vidro da varanda estava quebrada. O apartamento parecia ter sido o palco de uma luta brutal. Às 4h02, os paramédicos a declararam morta. O legista confirmou mais tarde a causa da morte. Ela sangrou até morrer. Desde o início, os policiais sabiam de uma coisa: não se tratava apenas de um assassinato. Quando a polícia conversou com Fidel, ele disse que depois de terminar metade da garrafa de tequila, algo estalou dentro dele. Ele foi tomado por uma raiva. Ele quebrou a porta de vidro que tinha no apartamento, fez buracos nas paredes e arrancou a porta do armário. O apartamento, que momentos antes estava tomado por risos, transformou-se em um cenário de destruição. Foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Fidel se lembrou de ter destruído o apartamento. Lembrava-se de sua raiva, mas ele não entendia por que tinha feito isso. Ele não conseguia se lembrar o que havia desencadeado sua fúria. Não conseguia se lembrar do que ele e Maria estavam discutindo. Fidel só conseguia se lembrar de uma coisa. Ele contou aos detetives que ele e Maria tiveram relações naquela noite. De repente, Maria começou a sentir fortes náuseas e correu para o banheiro, pedindo a Fidel que a deixasse em paz por um momento. Fidel disse que foi para a sacada fumar um cigarro e, ao retornar, encontrou Maria com dificuldades para respirar. Ele alegou que, ao ligar para a emergência, tentou salvá-la, realizando o RCP, mas, ao perceber que era inútil, jogou o celular longe, frustrado, e desligou a ligação. Mais tarde, ele alegou que ligou para a emergência novamente. Mas quando os investigadores verificaram seus registros de chamadas, descobriram que apenas uma ligação tinha sido feita. Então ele estava mentindo. Desde o início, a história de Fidel não batia. Ele continuava mudando de versão. Em um determinado momento, ele alegou que ao voltar do banheiro, a porta estava trancada e ele ouviu Maria se afogando. Mas quando a polícia apontou suas contradições, ele voltou atrás. Inicialmente disse ao atendente que Maria não estava respirando, mas durante o interrogatório, ele disse que Maria tinha dificuldades para respirar. O interrogatório durou horas. Cada vez que a polícia o pressionava sobre o que havia acontecido naquela noite, Fidel dava de ombros e repetia a mesma desculpa. Eu estava muito bêbado, não sei. Apesar de cooperar com a polícia, eles não acreditavam em sua história. A cena do crime contava uma história completamente diferente. Era óbvio que algo havia deixado Fidel extremamente irritado naquela noite. Até Fidel admitiu que perdeu o controle, quebrou a porta de vidro, fez buracos na parede e destruiu o apartamento. Mas ele jurou que nunca machucou Maria, o que não fazia sentido devido à forma como ela foi encontrada. Então a polícia perguntou a ele sobre a carne humana encontrada dentro do armário, a porta quebrada e o sangue nas paredes. Fidel suspirou e disse: ela queria que eu colocasse uma garrafa de cerveja dentro dela. O detetive o encarou. Uma garrafa inteira? Uma garrafa daquele tamanho? E a Maria pediu isso para você? Sim, respondeu Fidel, como se não fosse nada demais. Em seguida, ele prosseguiu com uma declaração ainda mais perturbadora. Depois que eu coloquei a garrafa dentro dela,
saiu muito sangue. Mas Maria disse que não estava com dor. Ela não me pediu para parar. E então o que aconteceu? Perguntou o detetive. Fidel deu de ombros novamente. Então, eu me coloquei dentro dela. Enquanto a garrafa ainda estava nela? Foi meio difícil porque estava preso. Tinha muito sangue. E eu odeio sangue. Na cena do crime, a polícia também encontrou um ferro de passar e um cabide. Questionado sobre o que eles tinham encontrado, Fidel afirmou não se lembrar se havia usado em Maria. A princípio, devido à grande quantidade de sangue, a polícia pensou que Maria havia tentado um aborto em casa. Mas essa teoria foi rapidamente descartada. Ela não estava grávida. O interrogatório de Fidel se arrastou, com ele repetindo constantemente as mesmas desculpas, evitando resposta e se esquivando das perguntas dos detetives. Os dois policiais que o interrogaram decidiram fazer uma pausa de 30 minutos e observá-lo por trás do vidro. Não havia nenhum traço de culpa ou tristeza em seu rosto. Em vez disso, Fidel sentou-se calmamente e ficou desenhando. Quando os detetives retornaram, perguntaram o que ele tinha feito, e Fidel então mostrou o desenho de um avião. Mesmo depois de horas de interrogatório, ele nunca derramou uma única lágrima. Os detetives pressionaram Fidel sobre a porta de vidro quebrada, que dava para a sacada. Ele deu de ombros e disse que não se lembrava de tê-la quebrado, mas admitiu que ao terminar o seu cigarro, notou que a porta estava quebrada. Provavelmente eu a quebrei, murmurou ele. Maria não teria força suficiente para quebrá-la. Não foram encontrados arranhões ou ferimentos nas mãos de Fidel. Se ele tivesse quebrado o vidro, suas mãos teriam cortes e hematomas, mas estavam completamente limpas. Suas próprias palavras o entregaram. Mesmo que os detetives não tivessem considerado inicialmente, agora eles tinham certeza. Ele havia jogado Maria contra a porta de vidro. Cada vez que perguntavam o que tinha acontecido, Fidel repetia: "Eu não sei." Quando pressionado ainda mais, Fidel tentou se justificar. Ele alegou que Maria havia pedido atos extremos e violentos durante a relação. Ela estava pedindo: "Eu não queria fazer essas coisas", mas ela continuou me implorando. Fidel então se tornou a vítima. Eu não conseguia satisfazê-la. Ela me fazia sentir inútil. Os detetives sabiam que tudo aquilo era uma mentira. A cena do crime era brutal demais para ser um acidente. Tentei salvá-la, fiz reanimação, limpei-a porque não suportava vê-la daquele jeito. E então ele se contradizia. Não me lembro de nada. Ele se lembrava de limpá-la, lembrava-se de ligar para a emergência, lembrava-se de inserir objetos nela, mas não se lembrava de como ela morreu? Os detetives não acreditavam nisso. Eles então falaram sobre os pedaços do corpo de Maria encontrado dentro do armário. Fidel hesitou nesse momento. Ele então respondeu calmamente: "Eu não fiz nada de errado, só fiz o que Maria queria." Um detetive sugeriu que talvez tivesse acontecido um acidente. Fidel congelou, sua respiração mudou, mas ele se recusou a confessar. Mesmo quando solicitado a escrever o que aconteceu, ele recusou. Finalmente, depois de horas de interrogatório, Fidel cometeu um deslize. Ela me chamou pelo nome de outro homem. Pela primeira vez, ele falou sem hesitação. Então, ele percebeu seu erro. Seus olhos se arregalaram e ele tentou voltar atrás. Mas já era tarde demais. Fidel finalmente contou a verdade. Naquela noite, depois de voltar para casa, depois de beber, Maria lhe disse que estava com saudades de casa e queria visitar a mãe no Peru por um mês. Se tudo ocorresse bem, ela poderia até ficar no Peru permanentemente. Maria sonhava em voltar para casa desde que se divorciou do ex-marido. Então, durante uma relação sexual, Maria acidentalmente chamou o nome do ex-marido. 2 vezes. Fidel perdeu o controle. Ele quebrou a porta de vidro, socou as paredes, destruiu o apartamento. Maria, em algum momento, desmaiou. Fidel pegou uma garrafa de cerveja e uma chapinha e colocou dentro dela. Então, num acesso de raiva, ele a socou com tanta violência que arrancou partes de seus órgãos internos. Maria sangrou até a morte. Ele a arrastou para o banheiro, jogou água em seu rosto, mas não obteve respostas. Fidel Lopes foi preso pelo assassinato de Maria. Maria morreu porque acidentalmente disse o nome de outro homem. Durante o interrogatório, Fidel só se importava consigo mesmo. Ele perguntou à polícia quanto tempo ficaria preso.
Quando perguntado se sentia algum remorso, ele respondeu que sim. Mas os detetives sabiam que ele não lamentava a morte de Maria. Ele só estava arrependido de ter sido pego. Fidel Lopes foi condenado em 2017 pelo assassinato de Maria. Ele declarou-se culpado para evitar a pena de morte. Seu advogado defendeu uma pena de 50 anos, mas no final, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Antes da sentença, Fidel dirigiu-se ao tribunal com uma declaração. Entendo que devo enfrentar as consequências dos meus atos e ser punido por tirar uma vida, mas espero que um dia eles possam me perdoar. A família de Maria ficou em silêncio. A mãe de Fidel foi ao banco das testemunhas, tentando desesperadamente defender o filho, alegando que ele era uma pessoa amorosa e que a família queria se desculpar com os entes queridos de Maria. O pai de Maria lutou para encontrar palavras para descrever a perda de sua filha. Como posso resumir a vida da minha filha em poucas palavras? Maria era gentil, trabalhadora, determinada e amorosa. Agora, tudo que nos resta dela são memórias. Sua mãe estava com o coração partido demais para falar. Sua família assistiu a todas as audiências, forçados a reviver os detalhes horríveis daquele crime, ouvindo o homem que machucou sua filha tentando justificar o que havia feito. Mas não foi só a família de Maria que se manifestou. Uma mulher do passado de Fidel, que namorou com ele no ensino médio, se apresentou para compartilhar sua experiência. Ela não queria que sua identidade fosse revelada, mas descreveu o lado sombrio dele. Ele era controlador e possessivo. Ele não a deixava usar certas roupas, porque não queria que outros homens olhassem para ela. Se ela falasse com um amigo homem, Fidel começava uma briga. Então, ela revelou algo assustador. Ele tentou inserir objetos em seu corpo. Era uma vela, ela disse. Na época, ela não pensou muito sobre isso. Eu pensei que fosse só um problema, mas olhando para trás, ela percebeu o quão perigoso ele era. Ela parou de falar com ele depois do ensino médio, mas Fidel ainda mandava mensagens para ela no Facebook, mesmo uma semana antes do assassinato de Maria, perguntando quando eles poderiam se encontrar novamente. Ela o ignorou, então poucos dias depois, viu a foto dele no jornal. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, algo terrível pensar que a Maria naquela noite apenas trocou os nomes ali, talvez porque estava bêbada, e tudo isso aconteceu, um crime extremamente brutal. Tudo isso, o que ele fez com ela, a forma como o corpo dela foi encontrado. Então, realmente é um caso extremamente chocante, mas que bom que ele recebeu a sua pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.